Olha, quem é que nunca se sentiu meio perdido, sabe? De mãos atadas depois que uma compra deu errado? Pois é, aquele sentimento de frustração quando um produto simplesmente não funciona ou um serviço não entrega nem perto do que prometeu é algo que todo mundo conhece. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que a lei brasileira foi pensada exatamente para isso, partindo de um princípio fundamental para proteger a gente nesses momentos. Então vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, ele parte de uma verdade que é bem simples, mas, olha, é super poderosa. Na relação de consumo, o consumidor é a parte vulnerável. E isso não é uma opinião, não. É a base, o pilar de toda a lei que protege quem está comprando. Mas o que quer dizer vulnerabilidade nesse contexto, afinal? Não tem nada a ver com ser fraco, viu? É o jeito que a lei encontrou de dizer, olha, a gente sabe que existe um desequilíbrio aqui. Pensa bem, o fornecedor geralmente sabe mais do produto, tem mais informação, mais poder econômico. A lei, então, entra em campo para tentar reequilibrar essa balança. E olha só que interessante, tudo isso começa bem antes da gente passar o cartão. Vamos dar uma olhada na primeira fase de todas, a da atração, sabe? O momento da oferta. Exatamente aqui que o direito à informação clara, honesta, entra com tudo. E aqui tem um ponto que vale a pena prestar atenção. A lei faz uma diferença entre duas palavras, propaganda e publicidade. Propaganda é sobre ideias, tipo uma campanha de vacinação, sabe? Agora, o que o nosso CDC regula mesmo é a publicidade. Ou seja, aquela comunicação comercial feita para convencer a gente a comprar alguma coisa. É essa que mexe direto com o nosso bolso. Para regular essa publicidade toda, a lei se apoia em, basicamente, 3 pilares. O primeiro é o da identificação. Tem que ficar super claro que aquilo ali é um anúncio. O segundo, o da veracidade. A informação tem que ser verdadeira, sem pegadinha. E o terceiro, que é talvez o mais forte de todos, é o princípio da vinculação. E esse princípio da vinculação, nossa, ele é uma ferramenta e tanto. Sabe por quê? Porque tudo que foi anunciado, o que foi ofertado, o que foi prometido na publicidade, vira uma obrigação, quase como um contrato. A empresa é obrigada a cumprir, ponto final. A oferta vincula ao fornecedor. É bom guardar bem essa informação, porque ela é chave. Bom, vamos em frente então. Depois da oferta, a gente chega no contrato, né? E aí, como é que a lei protege o consumidor na hora de fechar o negócio de vez? Hoje em dia, a grande maioria dos contratos que a gente assina são chamados contratos de adesão. Pensa aí, um plano de celular, um serviço de streaming, ninguém senta para negociar as cláusulas, certo? A gente simplesmente adere. E justamente por não ter essa negociação, a lei criou umas proteções especiais para evitar que coloquem abusos escondidos ali, naqueles termos que já vêm prontos. E essa proteção é bem prática, bem específica. É o fim das letras miúdas. Para ter validade, esses contratos precisam ser escritos com fonte tamanho 12 no mínimo. E o mais importante, qualquer cláusula que limite os direitos de quem está comprando tem que vir em destaque. A ideia aqui é ter transparência total, sem esconder nada. Agora se liga num dos maiores trunfos que o consumidor tem hoje em dia, o direito de arrependimento. Funciona assim. Para qualquer compra feita fora de uma loja física, tipo pela internet e por telefone, a pessoa tem um prazo de 7 dias contando de quando recebeu o produto para desistir. E o melhor, sem precisar dar nenhuma justificativa. Tá, mas e quando, mesmo com tudo isso, a coisa desanda? Aí a gente entra no cenário que é talvez o mais comum, o pós-compra. E aqui é fundamental entender a diferença entre um defeito simples e um problema que pode ser perigoso. O ponto central é esse aqui, ó. A lei faz uma distinção clara entre vício e fato. O que é o vício? É um defeito de qualidade ou de quantidade, tipo uma geladeira que não gela. Simples assim. Agora, o fato, que também é chamado de acidente de consumo, é quando esse defeito vai além e causa um dano, um acidente de verdade. Pensa num celular que explode e machuca alguém. As consequências na lei para cada um são bem distintas. Então, para reclamar de um vício, os prazos são bem definidos. São 30 dias para produtos que não duram muito, tipo comida, sabe? E 90 dias para coisas que duram mais, como um eletrodoméstico. Ah, e uma coisa importante, e se o defeito for oculto, aquele que só aparece com o tempo? Aí o prazo só começa a contar do dia em que o problema foi descoberto. Certo. E depois que a gente reclama, o que acontece? Primeiro, a empresa tem até 30 dias para consertar o produto. Se não resolver nesse tempo, aí o jogo vira. O poder de escolha passa todo para o consumidor. E as opções são: pegar um produto novinho, receber o dinheiro de volta corrigido ou então ter um desconto no preço. A escolha, nesse caso, é de quem comprou. E tem um detalhe extra: se o defeito for num produto que a gente chama de essencial,
Pensa em comida, um remédio ou até mesmo o step de um carro, que é um exemplo da própria lei. Nesse caso, não precisa esperar os 30 dias, não. A troca ou a devolução do dinheiro tem que ser imediatas. Agora, voltando àquela diferença, lembra? Se o problema for um fato, ou seja, um acidente que causou algum dano, a coisa fica mais séria. E a lei, claro, acompanha essa gravidade. O prazo para buscar uma indenização por todos os prejuízos sofridos sobe para 5 anos. Ok, então os direitos estão aí. Mas como é que a gente faz para que eles sejam respeitados na prática? Bom, a parte final aqui da nossa conversa é justamente sobre isso. As ferramentas que a lei dá para que essa busca por justiça seja, no mínimo, mais equilibrada. A primeira pergunta é: de quem a gente cobra? E a resposta da lei é ótima. De todo mundo que participou do processo. A responsabilidade é solidária. O que isso quer dizer na prática? Que tanto para um defeito simples quanto para um acidente, o consumidor pode ir atrás da loja que vendeu, do fabricante, de quem importou, enfim, todo mundo é responsável junto. Isso facilita e muito a vida de quem precisa resolver o problema. E agora, talvez a ferramenta jurídica mais poderosa de todas, a tal da inversão do ônus da prova. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. No processo normal, quem acusa tem que provar, certo? Pois bem, nas causas de consumidor, o juiz pode virar o jogo. Ele pode dizer que é a empresa que tem que provar que o produto não tem defeito, ou que a culpa não foi dela. É uma mudança de lógica total. E olha, isso não é invenção nem uma interpretação solta. Tá lá, escrito na lei. O objetivo do código é bem claro: garantir a facilitação da defesa de seus direitos. A inversão da prova é exatamente isso na prática. É um jeito de nivelar o campo de jogo, sabe? Dentro do tribunal. Então, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a lei parte do princípio de que o consumidor é vulnerável e isso serve para protegê-lo. Segundo, o que está na publicidade é promessa e promessa é dívida. Terceiro, existe o direito de se arrepender em 7 dias para compras fora da loja física. Quarto, é super importante saber a diferença entre vício, que é o defeito, e fato, que é o acidente. E por último, na justiça o jogo pode virar, e é a empresa que vai ter que provar que está certa. No fim do dia, o Código de Defesa do Consumidor é bem mais do que só um livro de regras, né? Ele funciona como um escudo mesmo, uma proteção para o cidadão no mercado, garantindo que o jogo do consumo seja um pouco mais justo e equilibrado para todo mundo. Saber de tudo isso, conhecer esses direitos, é o primeiro passo. É o mais importante. Agora, a pergunta que fica no ar é: da próxima vez que alguma compra der errado, qual vai ser a primeira atitude?